Se tem uma coisa que o Ash sempre teve em todas as regiões, é um pássaro ao seu lado. Desde o clássico Pidgeotto até mesmo um dos mais modernos, o Talonflame. Esses Pokémon sempre foram parte essencial das aventuras do nosso herói. Mas afinal, qual deles foi o mais forte? E quem ficou devendo nas batalhas? Hoje eu vou ranquear todos os pássaros do Ash, do mais fraco ao mais poderoso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual desses pássaros você mais gostou. Vamos começar com o mais fraco, tá? Pelo menos pelo que eu ranqueei aqui. Vocês podem discordar, não tem problema, mas vocês também podem concordar ou concordar parcialmente. Deixem aqui nos comentários o argumento de vocês para que todos nós podemos debater, não é? Então vamos lá! O primeiro pássaro da nossa lista é um fezante, da região de Unova. O polêmico fezante, né? Realmente é um pássaro que deixou muito a desejar, embora na descrição desse Pokémon seja um dos mais fortes. Mas é aquilo, estamos falando dos Pokémon pássaro do Ash, não do Pokémon espécie em si, né? Então nós vamos falar o que é especificamente o que o Ash fez. Talvez tenha sido muito mal aproveitado pelo nosso herói, né? Bom, talvez sim, talvez não. Só o que podemos falar é que, com base nas suposições, né, com base nos episódios até mesmo de Unova, que foi assim um arco que deixou um pouco a desejar. Eu já fiz até vídeo falando sobre isso, por ter sido o pior arco de Pokémon. Tá? Para quem não viu o vídeo, eu posso deixar no card acima. E um fezante acabou entrando na nossa lista aí como o pássaro mais fraco. Há quem diga que não, mas pelo que eu pesquisei bastante, e eu concordo 100%, muitos acreditam muito que um fezante foi de fato o mais fraco. Tá? Infelizmente, apesar do visual dele ser muito maneiro, eu me amarro em pombos, né? Desde lá do Pidove, do Tranquil também, e depois vira a se tornar um fezante. E legal que tem o dimorfismo sexual, né? Tem o macho e tem a fêmea, dá para diferenciar. Então tinha tudo para ser uma ave muito maneira, mas muito maneira mesmo. Mas infelizmente o Unova em si foi muito mal aproveitado, então o fezante, por ter se tornado ali um Pokémon de Unova, acabou pagando o pato por isso, né? Então não é culpa do bicho, óbvio, mas infelizmente foi um arco que foi muito mal aproveitado. Eu digo, todos os Pokémon do Ash no arco de Unova foram muito mal aproveitados. O problema é que ele acabou capturando muito Pokémon e acabou não tendo um destaque muito grande na maioria deles, né? E um fezante foi um desses. Apesar de ter ganhado ali umas 2 batalhas importantes, né? Mas foi muito esquecido pelo próprio protagonista. Então, fica aí o meu argumento com base no Pokémon mais fraco do Ash, no que diz respeito a pássaros. E o próximo pássaro do Ash, que eu considero mais fraco, é o Pidgeot. Pô, mas por que o Pidgeot? Infelizmente, o Pidgeotto do Ash, ele evoluiu, e assim que ele evoluiu, no mesmo episódio que ele evolui, o Ash acaba soltando o Pidgeot, né? Então a gente acabou não tendo aí um momento onde o Pidgeot pudesse mostrar todo o seu potencial. Eu acredito que se o Ash tivesse levado esse Pokémon mais à frente, cara, ele com certeza estaria no mínimo no top 3 da nossa lista, tá? Porque o Pidgeot, por si só, é um Pokémon extremamente poderoso. E isso foi mostrado várias e várias vezes no próprio anime, como um pássaro muito poderoso. E de todos que o Ash teve, eu diria que o Pidgeot foi o maior, mais imponente, assim, bonitão também, né? Então ele tinha muito potencial. Infelizmente, ele foi muito mal aproveitado. No mesmo episódio que ele se tornou Pidgeot, ele acabou sendo solto pelo Ash, né? Mas o pouquinho que ele mostrou ali naquele episódio já foi muita coisa, já entregou muito, né? Apesar das pessoas terem se decepcionado um pouco com sua anti-evolução, que foi o Pidgeotto, que de fato o Pidgeotto, ele acabou se tornando um Pokémon muito assim, só para ser usado para estourar o balão da equipe Rocket, né? Basicamente, ou para simplesmente
usar a ventania para poder tirar a cortina de fumaça do Weezing ali, do Koffing, na época que era Koffing ainda, ou qualquer outro Pokémon que utilizasse fumaça, alguma coisa que pudesse ofuscar ali a visão do pessoal do Ash, né? Então o Pidgeotto foi basicamente utilizado para isso. Em batalhas importantes não teve um grande destaque assim, geralmente perdia, geralmente não tinha ali uma finalização, mas de qualquer forma ele teve sim algumas batalhas com vitórias, mas infelizmente, como eu falei, o Pidgeotto, depois que foi, né, a se tornar Pidgeotto, acabou não tendo um grande destaque. Mas não tem problema, porque um pouco que a gente pôde ver lá, ele deu uma sova no Fearon, naquele episódio que ele se despede do Ash, né? Ele fica para ajudar o bando lá de Pidgeys e Pidgeottos. Então ele deu uma surra no Fearon, então já mostrou que é uma ave extremamente poderosa. Só não coloquei mais acima no nosso top, porque, como eu falei, ele ficou muito pouco tempo com o Ash depois que evoluiu. E o próximo Pokémon pássaro do Ash é o Noctowl. Apesar de ter sido o primeiro Shine do Ash, né? Shine é um Pokémon diferenciado, com cores diferentes, uma raridade, e foi muito legal, porque o Noctowl do Ash é muito bonito. É muito mais bonito que o Noctowl tradicional. Então isso chamou muita atenção. Pena que foi um pássaro que não teve um grande destaque, não teve um grande potencial ali, igual os outros da nossa lista que logo eu vou citar. Então, é um Pokémon que teve sim um momento que brilhou, por exemplo, no ginásio de Ektruk, né? Lá contra o Mori, que ele lutou muito bem contra os Pokémons fantasmas do Mori, conseguiu revelar a posição desses Pokémon. Então, ele teve esse momento de destaque, mas foi esse e muito pouco outros momentos ali. Ele era muito utilizado também, assim como o Pidgeotto, para estourar o balão da equipe Rocket também, para usar confusão, hipnose, né? Alguma coisa do gênero. Ele teve um destaque muito legal lá na Liga Sinnoh, que ele lutou bravamente. Ele teve um destaque muito legal dessa vez, né? Mas foi bem mais à frente. Ele era de Johto. E ali em Johto ele não teve um momento assim muito brabo, né, do anime. Ele era muito utilizado, sim, como um Pokémon de busca, como praticamente todos do Ash, né? Então a gente nem cita muito essa questão de Pokémon de busca para achar alguém que se perdeu, porque geralmente essa era a função dos Pokémon ave do Ash. Então a gente acaba nem citando muito essa questão. Mas o Noctowl, sim, se ele fosse mais explorado, ele seria um Pokémon muito, mas muito interessante para ser utilizado, tá? Até pela questão ali dele ser um Pokémon também psíquico, né? Ele ter aquele raio confusão, ter hipnose, isso, se fosse bem mais explorado, bem mais treinado, cara, ele seria um pássaro muito poderoso, sem dúvida alguma, tá? Então, por essas questões que ele ficou nessa posição de 5º lugar. Próximo Pokémon pássaro do Ash é o Howlet. Cara, Howlet, sem dúvida alguma, é mais uma corujinha, né? Assim como o Noctowl do Ash, mas teve muito mais destaque do que o próprio Noctowl. Eu tô fazendo aqui um paralelo entre o Noctowl e o Howlet, porque os dois ficaram praticamente na mesma posição, mas o Howlet, ele teve um destaque muito maior, ele se apresentava mais no anime também, ele acabou se tornando também um Pokémon alívio cômico ali da linha Alola, né? Então foi um Pokémon também que representou bastante em batalhas, apesar dele nunca ter evoluído, ele sim foi um Pokémon muito interessante no Ash, onde ele resolvia, tá? Ele lutava e era um Pokémon forte, apesar de ser preguiçoso, porque é uma característica do Howlet mesmo, ser um Pokémon mais preguiçoso, gosta de dormir bastante, mas quando tinha que resolver a batalha, ele resolvia. Teve várias derrotas, óbvio, como qualquer Pokémon, mas também teve várias e várias vitórias, tá? Então por isso que nós colocamos ele aqui nessa lista, pelos seus feitos, e também foi importantíssimo pro Ash na Liga de Alola, tá bom? Então Howlet merece sim um lugar de destaque, perto ali do top 3. Ele tá no top 4, mas agora sim a brincadeira vai começar. Agora nós vamos entrar nas aves mais brabas do Ash.
Agora talvez comece uma pequena confusão entre vocês, né? Mas não tem problema. O intuito aqui é diversão, tá, pessoal? O intuito aqui é pura diversão. Vamos debater de forma pacífica e sempre respeitando o próximo. Então vamos agora pro número 3, hein? Concorde você ou não, mas de fato é um Pokémon extremamente poderoso que é o Staraptor. Pois é, Staraptor da região de Sinnoh. Foi uma ave muito mais explorada em relação às outras que eu citei anteriormente, né, gente? Isso aí a gente não precisa nem questionar. Começou ali com Starling, Staravia e depois Staraptor. Evoluiu de uma forma muito bela, é uma ave muito bonita, inclusive, que tem características ali de um Pokémon lutador também, apesar do seu corpo ser totalmente de um pássaro mesmo, uma ave de rapina, que parece mesmo, né? Parece um grande gavião bonito, imponente, mas ele tem características de lutador e ele demonstrou muito o seu potencial de lutador em algumas batalhas. Cara, esse Pokémon é muito brabo, é muito forte. É um Pokémon que conseguiu não só ser um Pokémon ali de busca, que o Ash costumava utilizar para procurar por alguém, né? Ele resolvia batalhas também. O bicho era bem agressivo nas batalhas. Combinava muito bem com o perfil do Ash como um treinador mais ofensivo, onde a melhor defesa é o ataque. E o Staraptor, sem dúvida alguma, foi um ótimo Pokémon do Ash ali em toda a sua jornada ali por Sinnoh. E desde do pequenino Starling, né? Depois Staravia e depois Staraptor. Foi muito bem aproveitado. Poderia ter sido um pouco mais? Claro, sempre poderia ter sido mais bem aproveitado. Isso aí é inegável, né? Mas temos que admitir que, a começar agora com o nosso top 3, foi de fato um dos Pokémon mais bem aproveitados do Ash na parte das aves, né? Então, merecidamente colocamos esse cara aí no nosso top 3. Agora vamos para o top 2, que também é polêmico, talvez vocês discordem, talvez vocês teriam colocado o Staraptor como top 2, né? E esse que eu vou falar agora no top 3, não sei, talvez concordem também comigo, que é o Swellow. Cara, o Swellow era sinônimo de resistência. O pássaro danado para aguentar choque do trovão. Pois é, levando em consideração que o Pokémon pássaro é fraco para tipos elétricos, cara, o Swellow era muito brabo. O bicho era um tanque de guerra. Ele aguentava choque. Desde quando ele era um Taillow. Vocês devem se lembrar lá em Hoenn, quando o Ash foi capturar o Taillow, já começando que ele já tinha muito potencial. Quando eu vi esse Taillow pela primeira vez, quando o Ash tentou capturar e capturou, eu já pensei assim, esse cara vai representar. Porque ele já era o líder do bando dos Taillows ali. Ele já era um Pokémon já diferenciado dos outros Taillows. Então, não deixou a desejar em nenhum momento. É claro que depois que o Ash capturou o Taillow, parece que ele teve uma nerfadinha ali, né? Mas foi por um curto período. Depois que ele evoluiu para Swellow, aí o bicho deslanchou muito bem. Cara, o Swellow, ele parou o rolo compressor do Donphan. Isso aí é um feito extremamente notório. Como que um pássaro conseguiria parar um rolo compressor de um Donphan no chão ali, rolando no chão? Ele parou com as suas patas. Cara, isso foi sensacional. Sensacional, não tem outra palavra para dizer. Sem contar as outras batalhas, aquela batalha que o Ash fez em dupla, onde o Swellow e o Pikachu lutaram juntos. Cara, o Pikachu energizou o Swellow com o choque do trovão, cara. E o bicho aguentou, os dois ficaram dourados. Coisa mais linda aquela luta. Então, assim, o Swellow tem muitos feitos, muitos e muitos feitos ali na região de Hoenn. O bicho foi sinônimo de resistência, de perseverança. Gostava de lutar, era orgulhoso, assim como a maioria das aves do Ash, né? Sempre foram muito orgulhosas. Principalmente essas aves aí que parecem ser aves de rapina, por exemplo, né?
o que já citei aqui. Então, assim, é pra gente se orgulhar bastante do Swallow. Apesar dele ter sido uma ave um pouco mais antiga, ali em Hoenn, né? Tem bastante tempo já, então talvez algumas pessoas tenham esquecido dos feitos do Swallow com o Ash, né? Teve competições também, que foi até onde ele evoluiu de Tailor para Swallow. Foi a coisa mais linda também a evolução ali durante a competição das aves. Então isso foi muito legal, tá? Então, merecidamente, o nosso camarada Swallow entrou no nosso top 2. E agora, quem será o top 1 dessa lista, hein? Calma! Antes da gente falar quem será o top 1, eu vou depois também, que a gente citar o top 1, eu vou dar menções honrosas aqui de algumas aves que o Ash teve, tá? Então relaxem, porque talvez vocês estejam se perguntando, pô, tá faltando coisa aí, hein? Tá faltando não. Eu vou fazer menções honrosas, mas eu vou citar o porquê que eu estou fazendo menções honrosas, tá bom? Então vamos lá. Top 1 da nossa lista, concordem ou não, deixem aqui nos comentários. Mas é ele, a nossa querida ave flamejante, Talonflame, coisa mais linda, um Pokémon que eu não dava nada quando eu assisti o XY e Z, não dava nada, era um Fletchling, pequenininho, bonitinho, né? Um passarinhozinho ali. Eu falei, nossa, será que esse bichinho vai representar? Eu não conhecia ainda, né? Sabia o potencial que esse bicho poderia chegar. Mas não, o bicho evoluiu e depois se tornou a poderosa ave do Ash. A mais poderosa, eu diria. Cara, o bicho foi protagonista aí de batalhas, pô, sensacionais. Coisa mais linda, ainda mais que nessa época do XYZ, o gráfico já estava muito melhor também. Então os animadores caprichavam. Era cada batalha linda no ar. O Talonflame, ele deu um show, sem dúvida alguma. Ótimos feitos. Um dos maiores feitos, na minha opinião, tá, gente? Foi até no dia que ele evoluiu para Talonflame, que ele lutou com o Moltres e ele não arregou. Vários e vários Pokémon iriam tremer na base ao enfrentar um Moltres. Ele não arregou. Ele lutou, óbvio, ele não iria vencer um Moltres sozinho, de forma alguma. Mas ele se impôs como uma ave orgulhosa, entendeu? Então, assim, cara, foi uma batalha maravilhosa. Linda demais. Ele peitou uma ave lendária. E, digo mais, não foi só o Moltres, ele também peitou um Zapdos. Óbvio também que não teve sucesso. Não tem como um Talonflame vencer um Zapdos ou um Moltres, né? Mas mesmo assim, o bicho foi pra cima. Ele não arregava. Eu nunca vi essa ave com medo. Nunca vi esse bicho com medo. O bicho era sempre agressivo em batalhas. Lutava. Lutou junto com o Frogadier também, no ginásio. Luta maravilhosa, gente. Maravilhosa. Aquela batalha em dupla. Que o Frogadier ficou montado nele, a montaria dele. Coisa mais linda também. A batalha contra o Unfezante do Alan. Coisa linda também a batalha aérea dos dois. Teve empate, mas foi, pô, batalha maravilhosa também. Então, assim, Talonflame foi protagonista de batalhas épicas. Coisa mais linda. Então ele teve muito destaque. Muitas vitórias também. Eu diria que foi a ave mais agressiva do Ash no que diz respeito à batalha mesmo, batalha mais eletrizante, quente mesmo, literalmente, né? Então é uma ave muito diferenciada, até pela questão dela também ter um elemento fogo. Então, de repente, é por isso até da agressividade desse Pokémon, das batalhas mais fervorosas que o Talonflame participou. Então foi sensacional. Então eu acho que sim, foi merecido esse top 1 pro Talonflame, pelos seus feitos, pelas suas aparições. Ele não foi apenas uma ave de busca do Ash, como sempre acontece, né? Ou para estourar balões da equipe Rocket, não. Isso aí era muito raro de acontecer. O negócio do Talonflame era batalhas. E o bicho peitava mesmo, não queria nem saber quem era o Pokémon. Ele ia para cima, sem medo nenhum. Então,
merecidamente o Talonflame entrou aqui no nosso top 1. Agora nós vamos fazer as nossas menções honrosas, tá? Jamais iria esquecer, né? Por que eu não citei esses aqui? Bom, se vocês tiverem observado aí melhor, essa lista, esse top que nós fizemos são de pássaros com, como eu posso explicar? Com a estrutura de um pássaro mesmo, que nós vemos na nossa vida real, tá? A estrutura de um pássaro, formato de pássaro, tudo igual um pássaro mesmo, que a gente conhece. Principalmente as aves de rapina, né? Que são as corujas, as águias, gaviões, todas essas aves que têm muitas características com essas aí de Pokémon que nós citamos, tá? Então, por isso que eu não citei os outros dois aqui no nosso top. Mas agora eu vou citar menções honrosas e que posição eu colocaria eles, tá? Então vamos lá. Primeiro, Hawlucha. Óbvio, Hawlucha, apesar de ter ali um corpo mais humanoide, ele é um Pokémon pássaro também. Ele tem um bico, ele tem asas, ele tem estruturas que lembram muito uma ave de rapina também, né? Apesar do corpo ser muito semelhante a de um ser humano. Mas, pô, jamais iria esquecer o Hawlucha. Foi um dos mais queridos Pokémon do Ash. Sem dúvida alguma, tem um fandom muito gigante aqui na América Latina. Lá fora também tem, né? Agora há pouco tempo apareceu a mega evolução do Hawlucha. As pessoas fizeram eventos comemorando esse feito do Hawlucha ter uma mega evolução. Então, sem dúvida alguma, o Hawlucha ficaria aqui no nosso top 1 junto com o Talonflame. Não podemos negar. O bicho maneiro demais. Pô, a estrutura do bicho é muito legal. O Forte também era outro Pokémon que não arregava pra ninguém. O bicho ia pra cima. Ótimo Pokémon, orgulhoso também, gentil, carinhoso, porém duro numa luta, né? Então isso é muito legal, tá? Então Hawlucha, o nosso querido e amado Hawlucha, está sim aqui na nossa lista. E o próximo Pokémon que vai fazer menções honrosas aqui também é o Surfetch'd. Óbvio que seria o Surfetch'd, né? O campeão esteve ali no time principal do Ash e conseguiu levar para o Ash o título de maior campeão de todos, o mestre Pokémon. Então, jamais esqueceríamos aí do Surfetch'd, apesar de que poucas pessoas que ainda não chegaram ainda ali em jornadas, né, no arco de jornadas, não tenham ainda esse conhecimento. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui a esse vídeo se perguntam, pô, quem é esse bicho? É a evolução do Farfetch'd, tá, gente? Surfetch'd foi um Pokémon muito interessante também, muito poderoso, não é à toa que ele foi parte ali do time principal do Ash que levou ele ao título de maior de todos, o mestre Pokémon. Então, sem dúvida alguma, Surfetch'd está aqui na nossa lista e ele também ficaria no top 1, sem dúvida, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não concordam aí com o top, podem fazer o top de vocês aqui nos comentários, não tem problema, como eu falei, isso aqui é uma brincadeira, não é nada oficial, isso aí é com base no meu conhecimento, nas minhas observações e também fui pegando opiniões também aí na internet afora, até para poder formular a minha opinião também com base no que eu assisti, que às vezes alguma pessoa ou outra vem com argumentos interessantes que a gente acaba refletindo, né? Acaba até mudando um pouco a nossa opinião, a nossa observação do anime. Então isso é bem legal, tá? Então vocês podem fazer também o topzinho de vocês aqui nos comentários e deixem aí o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? E podem deixar sugestões também de outros vídeos que a gente pode estar trazendo aqui para o canal de Pokémon. Alguma curiosidade interessante que vocês gostariam que eu trouxesse, tá bom? Então, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Forte abraço a todos!